pandemia também foi assunto em uma live hoje, da qual participou o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele disse que os números da Covid-19 cederam substancialmente, mas que é preciso observar o aumento nos casos. A economia brasileira se recuperando e a doença desceu. É um fato. Aí alguns dizem agora, não, mas está voltando, a segunda onda voltando. Peraí, nós tínhamos 1.300 mortes por dia, 1.200, 1.100, 1.900, 700, 600, 500, 300. E agora parece que está havendo um repique. Mas vamos observar. Vamos observar. São ciclos. Vamos observar. Já estão querendo dizer que a doença já está aqui. Não é o fato. O fato é que a doença cedeu substancialmente. E as pessoas, até porque a doença cedeu, saíram mais, interagiram mais, se descuidaram um pouco. Pode ser que tenha voltado um pouco, mas, ao mesmo tempo, tem características sazonais a doença. Estamos entrando no verão, primavera, verão, e vamos observar um pouco. Em vez de nós que não somos especialistas, já começaram a decretar que a doença está aí, que tem que trancar tudo de novo. Quer dizer, eu não vou opinar nessa área de saúde. Eu tenho que me limitar aos dados. Os dados são: a doença cedeu substancialmente e a economia se recuperou extraordinariamente bem. Bom, a Renata Agostini volta agora para analisar essa fala aí do ministro da Economia. Renata, mas a gente viu até hoje na entrevista coletiva o presidente do Instituto Butantan falando sobre aquele problema que aconteceu na contagem dos dados, né? Que isso está deixando muitas vezes os estados sem a real noção do que está acontecendo nesse momento com a pandemia, com os números da Covid-19. Ele disse, inclusive, que estava contando o número de internações aqui em São Paulo para poder ver se havia um aumento no número de casos, porque o Ministério da Saúde teve aquele problema na contagem e alguns estados realmente não conseguiram contribuir. Bom, a gente entende que a preocupação de Paulo Guedes é realmente com a economia, que é a área dele. Perfeito, Carla. Há alguns indicadores, não é à toa que estamos falando sobre essa possível segunda onda, se ela de fato vai acontecer no Brasil. O Brasil começou com os efeitos do avanço do novo coronavírus depois dos países da Ásia e também da Europa. O vírus demorou um pouco mais a circular de forma mais massiva no Brasil. Portanto, a gente está atrás nesse ciclo. Então, olhando o que está acontecendo lá fora, especialmente na Europa, todo mundo começa a projetar. Será que vamos vivenciar algo parecido no Brasil antes que uma vacina chegue? Os estados estão em alerta. Por quê? Um dado que você coloca, essa dificuldade de entender de fato como está o avanço da doença e se ela sim está controlada, uma vez que todos os estados, ou quase todos, implementaram nos últimos meses medidas de flexibilização, que deram efeito aí nos indicadores que o Paulo Guedes comemora, O ministro da Economia e sua equipe falam nessa recuperação em V, que seria uma recuperação da economia acentuada depois de alguns meses de queda muito abrupta. O que se pede nesse momento, a mensagem do ministro eu não vou, então, projetar um problema se ele não se confirmou, porque no momento os dados ainda mostram uma redução desse número diário, de mortes e de casos, o que de fato é verdade se a gente contar com um pico. Mas o que se vem cobrando é, na verdade, um plano caso o país volte a lidar com isso. O cenário ideal, não só para o ministro, mas para todos nós, é que não tenhamos uma segunda onda, não só pelos efeitos para a saúde pública, pessoas que terão de buscar atendimento médico, pessoas que, infelizmente, venham a morrer diante da segunda onda, mas também pelos efeitos na economia. A gente falava há pouco, Carla, sobre toda essa dúvida em relação ao mercado de trabalho a partir do ano que vem. A gente está com uma taxa de desemprego muito elevada, a gente falava de vagas formais, mas quando a gente expande para olhar vagas também, o mercado informal, quem está saindo para o mercado de trabalho e procurando emprego não está conseguindo, nem no mercado formal, nem no mercado informal. Então, tudo isso, é claro que todo mundo olha esse dado e quer que o país não enfrente uma segunda onda. Agora, se ela vier, é isso que nesse momento tem sido cobrado da equipe econômica, mas os integrantes do Ministério da Economia, e aí não é apenas Paulo Guedes,
tem buscado uma posição de não vamos ainda tratar disso porque esse problema não está dado, apostando que essa segunda onda não vem, portanto o baque na economia não vai vir de uma forma tão intensa quanto vimos em 2020 e essa recuperação vai poder seguir no início do ano. Agora, infelizmente, não é só uma questão de desejar, né, Carla? Precisa, claro, contar com todos esses outros fatores que envolvem também medidas da própria população e dos gestores locais, né, de continuar implementando algum tipo de medida de restrição até que a vacina chegue, Carla. Pois é, né? Como dizem, faltou combinar com o vírus, né, Renata? Agora, o ministro Paulo Guedes continua batendo naquela tecla, né, de que não fez o que deveria, o que gostaria de fazer em termos de privatizações. Isso continua sendo uma pedra no sapato dele, né? Continua, ele transmite certo amargor, né, de não ter conseguido fazer nada até o momento do que ele antecipava. Nesse evento, ele falou, claro, dessa dificuldade de privatizar, porque o ambiente em Brasília não favorece, mas também olhou para a própria equipe, disse que também há ali uma responsabilidade do seu time de não ter conseguido avançar com esse tema. Agora, diferentemente do caso do imposto sobre transações financeiras e da desoneração na folha, em que o tom dele foi mais ali jogando a toalha, né, que não há um ambiente, nesse caso ele dobrou a aposta, Carla, disse que eles vão seguir empenhados em tentar avançar essa agenda, que até agora de fato foi um fiasco, porque havia ali uma lista muito grande, um projeto muito ambicioso de privatizações, né, esse time liberal que chegava em Brasília, o ministro, né, várias vezes falou na questão do 1 trilhão que poderia ser levantado com vendas de estatais e até agora nenhuma dessas privatizações saiu do papel. Ele tem aí, sempre repisa, né, tem aí nessa lista para frente, ele gostaria, né, de vender Correios, também Eletrobras e... reservas cambiais... As reservas cambiais também entraram. Entrando na seara, até na seara do Banco Central. É verdade, a lista dele vai longe, né? No caso de privatizações, essas são as duas maiores principais, né? Que ele gostaria de deslanchar no ano que vem, né? Correios e Eletrobras, Carla.